Bom dia, meu nome é Graciele Monique, sou aluna do curso de Biologia EAD pela Universidade Federal de Tocantins. Estou no 8º semestre, finalizando o nosso curso, e então vim trazer para vocês uma videoaula sobre as queimadas. Então, o que são as queimadas, As queimadas, ela é uma prática primitiva da agricultura, usada para fazer a limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formações de pastos, com o uso de forma controlada. Então, assim, a queimada, quando ela surgiu, nos primórdios, ela veio para beneficiar a agricultura, Então, desde que fosse feita de forma controlada, a queimada poderia ser executada, Desde que houvesse um controle, toda uma forma correta de ser feita. Então, o que essa queimada realizava, Ela realizava a limpeza e renovação das áreas, E essa técnica ela é muito utilizada no Brasil, porque com essa técnica os agricultores, eles conseguiam ter uma melhor fertilização dos solos, pois as cinzas que restavam após a passagem do fogo, ela servia como adubo natural. Então, eles acreditavam que após essa queimada, essa cinza que ficava, ela servia como adubo natural para a terra, e então facilitava, o cultivo de plantações ou a plantação de caprinos para gado, Então, ela é muito, muito conhecida no Brasil há muitos anos, Só que existe dois tipos de queimadas, Então, quais são esses dois tipos de queimadas? As queimadas naturais, Que são, por exemplo, no caso de descarga elétricas, os raios, assim como a gente tem também as queimadas causadas pela ação do homem, Então, assim, essas queimadas causadas pelo homem têm causado um grande estrago, na nossa sociedade em geral, nas nossas plantações, nas nossas culturas, e até mesmo dentro das zonas urbanas, Quais são as causas das queimadas, Então, as causas da queimada como eu já havia falado, ela é para a limpeza e retirada de cobertura vegetal. Então, para fazer a formação da pastagem, para o gado, para o cultivo da agrícola. Então, ela também, a queimada ela é usada também na realização da colheita da cana-de-açúcar, na renovação da vegetação nativa, E na questão das cidades, ela é usada geralmente, acontece geralmente fogo urbano, em casas, em lojas, em estabelecimentos, Também acontece quando ocorre a queda de balões, então pode acontecer também um incêndio. E em casos de acidentes, que ocorrem, além de vandalismos, pessoas que fazem aqueles incêndios criminosos, E tem algumas condições adversas também que fazem com que essas queimadas possam ocorrer, como baixa umidade relativa do ar, elevadas temperaturas, chuvas fortes com raios e ventos, algumas faixas, que podem causar esses focos de incêndio, e além de vegetação seca, Nesse período de seca, é muito perigoso, por exemplo, você parar um carro na beira de uma estrada, porque o risco de, na hora de você ali for fazer o carro funcionar, alguma faísquinha ali, ela pode pegar um fogo tremendo ali e ser incontrolável, queimando até o carro da pessoa, Então, entrando, continuando, assim, quais são as consequências das queimadas, Então, as consequências são, de estragos ao humano, à terra, à sociedade em geral, ela causa estrago em vários sentidos, Então, a gente tem, por exemplo, problemas respiratórios que podem vir a ocorrer da inalação da fumaça, a gente tem redução da visibilidade em pistas, o que pode causar provocando acidentes, a queda da qualidade do ar, o ar fica ruim, péssimo de respirar,
sem contar o grande desmatamento, né, acaba com a nossa floresta, a perda da biodiversidade, com destruição da nossa fauna e da nossa flora, a queda da fertilidade dos nossos solos, além do desequilíbrio ecossistêmico, né? Então, pode ocorrer também a emissão de poluentes na nossa atmosfera, e aumento do nosso efeito estufa, né? O que contribui demais para o aquecimento global. Então, assim, as consequências das queimadas são muitas, ocorrem muitas percas, né? Tanto para nós, como cidadãos, como para a nossa terra, né? Que a gente precisa dela para sobreviver, para plantar, para colher. Então, as consequências são muito ruins, né? O que tem causado as práticas das queimadas, né? A legislação brasileira, ela prevê e autoriza a prática de queimadas controladas para fins de produção agrícola ou para pesquisa científica. Então, existem, né, aquelas práticas de queimadas que são autorizadas desde que seja de forma controlada. E sendo assim, então a gente tem o Cisnama, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que fornece autorização em alguns casos, né, em algumas exceções. Então, assim, em alguns casos, eu preciso, então o Cisnama ele vai analisar a sua necessidade e vai definir se realmente a sua queimada de fato, ela pode ser executada, né? Então, por exemplo, uma das exceções, regiões que justifiquem, né, o emprego do fogo em práticas agropastoril ou florestal, que eu falei assim, realmente isso vai ser benéfico, né? Então, assim, em alguns locais, por exemplo, de culturas nativas, essa queimada, ela é benéfica para essa cultura, né? Para determinada cultura. Então, nesse caso, não vai causar prejuízo, né? Prejuízo para essa terra e vai causar benefício para as culturas que nativas dali, né? Ou então, a queima controlada em unidades de conservação de vegetação nativa, né? Que é o que eu estou falando. Então, assim, beneficia, né, aquela cultura nativa ali daquela região. E também em casos de pesquisas científicas, em que é analisado e visto que realmente vale a pena ser feito, então, nesses casos também pode ser autorizado. Porém, né, existe todo um pré-requisito, tem que se beneficiar dentro da lei e ter essa autorização documentada, né? Então, é muito sério mesmo. Falando em muito sério mesmo, a gente vem falando sobre crime ambiental. Então, provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental, definido no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 2 a 4 anos. Então, assim, é muito, né, se você for visto cometendo um crime ambiental desse, pena de 2 a 4 anos, além da multa, né? Ou então, quando você causa um incêndio expondo a vida, né, a integridade física ou patrimônio de outro, né, colocando o patrimônio de outra pessoa a perigo, até mesmo a vida dessa pessoa em risco, então você também está sujeito a uma pena de 3 a 6 anos, de acordo com o artigo 250 do Código Penal, além de multas, né? Então, assim, dentro disso, você terá uma punição que dentro delas são quais, por exemplo, responder aos processos criminais, multa administrativa de 1.000 por hectare e reparar os danos causados, né? Então, assim, são muitos prejuízos que a pessoa vai levar também. Então, ela tem que pensar muito antes de fazer um crime ambiental, né, desse, né, que ela vai prejudicar uma série de coisas, uma série de situações. As queimadas no Brasil. A queimada no Brasil, como prática, é muito usada, né, como prática agrícola no Brasil, como eu tinha falado, é uma coisa muito antiga, né, usada no Brasil, muito antiga, comum nos biomas da Amazônia, do Cerrado, seguidos pela Mata Atlântica e pelo Pantanal. Então, a gente pode ver aqui que, dentro desses dados que estão aparecendo aí, que o número de queimadas no Brasil é muito grande mesmo, assim, e precisa ser controlado, precisa ser verificado, precisa ser mudado, né, essa realidade nossa que é tão triste.
às vezes por crime, às vezes por ação, né, como a gente quando falou anteriormente, ações de raio, mas hoje em dia a maioria, né, das queimadas são crime, né? Elas são causadas pelo homem. Já as queimadas no mundo têm acontecido ultimamente nos Estados Unidos, na Austrália. A dimensão dos fogos nesses países tem se tornado cada vez maior. Porém, ainda é, né, bem menor do que no Brasil. Mas, assim, tem se tornado mais frequentes. Acidentes em aniversários com velas, acidentes em algumas florestas, coisas que antigamente não se via tanto, né? E em escala global tem ocorrido um aumento alarmante do número de focos de queimada, que se deve em função das mudanças climáticas que alteram os regimes das chuvas, né, em muitas das áreas do planeta, ocorrendo longas estiagens, tempos secos, ventos fortes e ressecamento da vegetação. Então, assim, a gente tem passado por um momento, né, na nossa realidade, em que a gente não tem mais estações tão definidas, né, como eram antigamente. Então, com isso, a gente tem passado por longas estiagens, altas temporadas de seca, né, e isso tem feito altas temperaturas, e isso tem causado muitos incêndios, porque o nosso clima está muito diferente, está muito mudado, né, e isso tem feito com que essas queimadas em nível global tenham crescido, né? Infelizmente, tenham crescido muito, né? Então, assim, dentro dessa realidade que estamos vivendo, como evitar as queimadas e proteger o nosso meio ambiente, né? Alguma ação a gente tem que fazer, né? Porque ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer não é fácil. Eu sei que muitas vezes a gente se sente de mão atadas, a gente não pode ir lá, né, e ajudar, não, por falta de experiência, de conhecimento, né? Então, isso fica para um trabalho, geralmente, do corpo de bombeiros. Então, só que os focos de incêndio podem ter origem naturais. Porém, a maioria dos casos tem origem humana. Em áreas urbanas, geralmente começam próximos às habitações. Então, existe uma série de coisinhas, né, de ações simples que a gente pode estar fazendo para evitar esses incêndios, principalmente próximos às habitações, né? E dentre elas evitar jogar bitucas de cigarro no chão, preferir jogar em locais específicos, né, de descarte, ou então apagar bem, né, a bituca e jogar no lixo com muito cuidado, verificar que se realmente apagou. Não soltar balões, né, uma coisa que fala-se muito, né, no noticiário, e as pessoas ainda cometem isso com muita frequência, soltam balões. E soltar balões é um crime previsto da Lei de Crimes Ambientais. 1 a 3 anos de detenção e multa, né? Então, assim, soltar balões causa enormes acidentes florestais, coloca em risco a vida de milhares de pessoas e pode interromper até o fornecimento de energia, né, se cair numa rede elétrica. Então, assim, são muitos danos, né, em questão de soltar balões. Outra coisa também é não fazer fogueiras próximas a vegetações. Então, assim, nesse período de muita seca, e às vezes tem alguns períodos mais frios, as pessoas gostam de fazer aquela fogueirinha e tal, e aí coloca perto de uma vegetação muito seca e acaba ocorrendo grandes queimadas, né? E aí, depois que o fogo se alastra, não é fácil apagar, tem todo um procedimento de desvio do fogo e tal, que são coisas que geralmente só a pessoa especializada na área para saber fazer, né? Uma pessoa comum, um fazendeiro, entendeu? Uma pessoa da zona urbana, ela não vai saber realizar esses procedimentos. E até, quem sabe, é muito difícil conseguir, né, realizar com eficiência todos esses procedimentos. Outra ação também que é muito importante é evitar queimar móveis e lixo, né? Então, nós, população, a gente tem mania de querer queimar o nosso lixo em casa, no nosso quintal, e isso é uma prática muito errada. Então, a gente tem que descartar o lixo
de forma correta, com auxílio da limpeza urbana, né? Os caminhões de lixo passam em nossa porta, então a gente tem que desprezar esse lixo nos caminhões e saber, né, por exemplo, o perigo que tem na questão de latas de alumínio, pedaços de vidro, pois eles podem iniciar fagulhas que se transformam em focos de incêndio. Capinar a área perto de sua casa. Se você morar perto de locais com alta vegetação, é importante capinar esses locais, que estiverem próximos à sua propriedade. Então, assim, às vezes você tem sua casa ali e tem lotes nas laterais que não tem casas, né? E tem muita mata, então é importante que você capine para evitar, né, que um fogo se alastre e chegue até a sua residência, né? Outra coisa importante, molhar as faixas de terra secas, né? Terras e gramas secas, evitando que essa faixa vire incêndio, né? Então, às vezes, você está com a grama muito seca ali e ela é uma coisa que pode causar um grande incêndio. Então, você molhar, né, essas faixas de terra seca, de gramas secas, é muito importante. E, por fim, em casos de queimadas, né, a gente coloca todo um alerta, mas acontece. Então, em casos de queimadas, você deve chamar o bombeiro, ligar para o 193, né, informar a localidade com clareza, né, o local, explicar com clareza, e para que os profissionais cheguem a tempo para conter as chamas, né. Nunca tente apagar você mesmo, e afaste-se imediatamente e espere o auxílio chegar. Então, é muito importante que você ligue o mais rápido possível, avise o mais rápido possível, dê a localização com clareza, mas que você não tente apagar. É muito perigoso, principalmente dentro de uma residência. Às vezes você fica desesperado, meu Deus, estou perdendo minhas coisas, mas é muito importante sair imediatamente do local e apenas avisar o corpo de bombeiros. Se na sua cidade não tem corpo de bombeiros, peça ajuda do vizinho, pega uma mangueira, faça algumas ações de longe, né? Mas não fique dentro do foco do incêndio, porque ele se alastra muito rápido e é muito perigoso. Em suma, minha explicação foi essa. Então, o meu trabalho hoje com vocês foi esse. Eu espero que tenha entendido, né, um pouco sobre as queimadas, entendido que essa prática pode ser realizada desde que seja, né, autorizada pelo Cisnama, tenha toda uma documentação, e evitar, né, práticas de incêndio, evitar, né, que focos de incêndio queime plantações e tudo, porque é um risco muito grande. Nossa vegetação, nossa fauna tem sido muito comprometida, né? Então, dentro desse tema, eu acho que tem que existir um trabalho de conscientização muito grande, né? Precisa, né? A população precisa entender quais são as percas, né? Às vezes a perca de hoje reflete lá na frente, então a perca futura será muito grande, né? Se todos não se conscientizarem, se todos não entenderem que as queimadas só têm degradado o nosso biossistema, e é muito preocupante mesmo, mesmo, mesmo. Então aqui, finalizando a minha aula, fica o meu pedido que você, após ter entendido o quanto é perigoso, o quanto é importante ter esses pequenos cuidados que fazem toda a diferença lá na frente. Então, o meu pedido hoje através dessa aula que você assistiu hoje, conscientize mais pessoas, passem esse conhecimento para mais pessoas, dê essas dicas para mais pessoas. Quanto mais você divulgar, quanto mais você passar essas informações para outras pessoas, mais pessoas conscientizadas, mais a gente vai conseguir um resultado melhor. Então é isso, agradeço a atenção de todos, muito obrigada e até breve.